Nem todas as doações intergeracionais vêm em forma de dinheiro ou equivalentes. Muitas vezes, as doações para filhos e netos adultos vêm como empresas particulares familiares. Coleções de moedas ou selos, pedras e metais preciosos, madeiras, fazendas, direitos a empresas de petróleo e gás, imóveis residenciais e comerciais, coleções de armas, porcelanas, antiguidades, obras de arte, veículos, mobiliário, etc. Muitas vezes, quem recebe esses objetos tem pouco ou nenhum interesse neles e quer transformá-los em dinheiro vivo. Eles precisarão, portanto, de especialistas para lhe dar um parecer sobre o verdadeiro valor desses bens e ajudá-los a vendê-los e a administrá-los, mesmo por curto períodos de tempo, ou a aumentar seu valor. Os especialistas que se beneficiarão incluem avaliadores e leiloeiros que oferecem serviços de avaliação ou apressamento de vendas de bens pessoais e outros, tais como os citados acima. Comerciantes de moedas e selos que oferecem serviços de avaliação, em alguns casos dinheiro vivo em troca de coleções de selos e moedas. Donos de loja de penhores que trabalham em nível regional. Com frequência são especializados em comprar produtos do espólio, como joias, diamantes, metais preciosos, moedas, armas, antiguidade, porcelanas, coleções, relógios finos, pratarias e etc. Profissionais especializados em administração de imóveis que oferecem serviços de administração para residências, edifícios, serviços de manutenção, limpeza e coleta de aluguel. Profissionais e instituições de ensino. Mais de 40% dos afluentes da América pagam pelos estudos de seus netos em escolas particulares, primárias ou secundárias. Com o rápido crescimento dos abastados, isso significa vários milhões de alunos cujas mensalidades nas escolas particulares serão subsidiadas nos próximos 10 anos. A demanda por escolas particulares e de funcionários para elas, como professores, orientadores e monitores, deve se acelerar. Ao mesmo tempo, as despesas com mensalidades escolares e gastos relacionados devem aumentar. Por quê? Porque são os avós abastados que estão arcando com os custos. E já que muitos de seus filhos não precisam pagar a escola das crianças, elas são relativamente insensíveis aos custos cada vez maiores das escolas particulares. As organizações e especialistas que se beneficiarão incluem proprietários e professores de escolas particulares, desde a pré-escola, jardim de infância e primário até o secundário e o colegial. Proprietários e professores das áreas especializadas como música, teatro, artes, educação especial, dificuldades do aprendizado, aconselhamento vocacional e testes de aptidão exigidos por diversas instituições. Especialistas em serviços profissionais. Como já dissemos, os advogados desempenham um papel central na transferência de riqueza entre gerações. Os contadores também são importantes nesse aspecto. Esses profissionais costumam servir como importantes conselheiros para os abastados. Nesse contexto, o aconselhamento vai além do trabalho normal de contabilidade e serviços legais. Os abastados confiam nesses profissionais, pedindo-lhes suas opiniões bem informadas sobre a melhor maneira de distribuir presentes substanciais, financeiros ou não, para seus filhos e netos. Muitas vezes, os clientes consideram esses contadores como sua primeira linha de defesa contra os altos impostos que recaem sobre as doações e espólios. Portanto, muitas vezes são chamados para serem cotestamenteiros do espólio de seus clientes abastados. Não é raro que um cotestamenteiro nessa situação receba uma porcentagem do espólio do cliente. Essa é uma das maneiras com que os abastados recompensam seus consultores de confiança, por toda uma vida de sábios conselhos prestados. Os especialistas que se beneficiarão incluem contadores que oferecem estratégias de planejamento de impostos, soluções tributárias para espólios, fundos e doações, serviços fiduciários, avaliações de empresa ou ativo, planejamento de aposentadoria. Especialistas em produtos ou serviços para moradias. Mais de metade da população abastada oferecerá a seus descendentes assistência financeira para adquirir uma casa. Esse número, na verdade, subestima a incidência desse auxílio, porque é frequente que outras doações financeiras substanciais que não haviam sido reservadas para nenhum fim específico sejam utilizadas para a compra de uma casa e as despesas relacionadas com essa aquisição. Os que recebem de seus parentes subsídios para a aquisição de casa
costumam ser menos sensíveis às variações de preço dos imóveis do que as pessoas não subsidiadas. Como sempre, nossos dados indicam que é bem mais fácil gastar o dinheiro dos outros. Essa tendência deve beneficiar muitos que trabalham na área de serviços residenciais e em instituições de empréstimos e hipotecas. Os subsídios dos pais para aquisição de casas em geral não excluem a necessidade de crédito. Na verdade, os pais que oferecem uma parte do preço da casa costumam precipitar a compra de casas mais caras em hipotecas maiores por parte de seus filhos e filhas. Os especialistas que se beneficiarão incluem empresas de construção de casas, instituições de empréstimo para aquisição de imóveis, empresas de reforma, empresas de decoração, empreiteiras especializadas em imóveis residenciais, corretores de imóveis residenciais, comerciantes de tinta, papéis de parede, artigos para decoração, fabricantes de sistemas de alarme e segurança, empresas de prestação de serviços de segurança e decoradores. Para levantamento de fundos. Os especialistas que se beneficiarão incluem profissionais que realizam pesquisas filantrópicas, desenvolvem estratégias para atingir o público-alvo e dão consultoria para fundações e instituições educacionais. Agentes e consultores de viagens. Os abastados gostam de passar férias com seus filhos e netos, e muitos gastam quantias consideráveis em viagens. Cerca de 55% gastaram recentemente mais de 5 mil por uma viagem de férias. Cerca de 1 em 6 gastou mais de 10 mil dólares. Os especialistas que irão se beneficiar incluem agências de viagens especializadas em férias para famílias, agências especializadas em excursões, cruzeiros, viagens por todo o mundo, safaris e expedições. Onde estarão as oportunidades? As pessoas interessadas em atingir os abastados como seu público-alvo precisam conhecer a distribuição geográfica das oportunidades disponíveis. Note que, anteriormente, nesse capítulo, apresentamos estimativas para cada estado americano do número e do valor total em dólares dos espólios da categoria de 1 milhão ou mais. Mas há cerca de 40 milionários que ainda estão vivos. Assim, para muitas pessoas que desejam negociar com os abastados, os milionários vivos são o grupo mais importante. Mantendo isso em mente, estimamos quantos lares americanos terão um patrimônio líquido de 1 milhão ou mais no ano de 2005. Estimamos também quantos lares americanos haverá em cada um dos 50 estados americanos, assim como no Distrito de Colômbia, e entre os americanos que vivem fora dos Estados Unidos. Note que a Califórnia tem a maior população de lares milionários. Entretanto, em termos de concentração por 100 mil lares, em primeiro lugar vem o estado de Connecticut. Milionários versus herdeiros. Eles escolheram a ocupação certa. Cerca de 10 anos atrás, uma repórter de uma revista nacional nos telefonou. Ela nos fez a pergunta que nos fazem com mais frequência: quem são os afluentes? A maior parte dos afluentes na América é formada por proprietários de negócios, incluindo profissionais liberais autônomos. Dos lares afluentes da América, 20% são chefiados por aposentados. Dos restantes, 80%, mais de 2/3 são chefiados por proprietários de negócios. Na América, menos de 1 em cada 5 lares, ou seja, cerca de 18%, é chefiado por um negociante ou profissional autônomo. Esses autônomos têm 4 vezes mais probabilidade de serem milionários do que os que trabalham para os outros. A repórter continuou com a próxima pergunta lógica: quais os tipos de negócio que os milionários possuem? Nossa resposta foi a mesma que damos para todos. Não se pode predizer se alguém é milionário pelo tipo de negócio que possui. Depois de 20 anos estudando os milionários num amplo leque de áreas de atividade, concluímos que o caráter do proprietário é mais importante para prever seu nível de riqueza do que seu tipo de atividade. Porém, por mais que tentemos defender esse argumento, os repórteres querem que as coisas sejam simples. Que grande reportagem, que ótima manchete seria se eles pudessem dizer aos leitores: eis aqui 10 tipos de negócio que os milionários possuem. Já fizemos todos os esforços para passar a ideia de que não há passos garantidos a dar para alguém se tornar abastado. Mas com frequência, os repórteres ignoram os fatos. Eles fazem sensacionalismo e distorcem as conclusões das nossas pesquisas. Sim, você tem mais probabilidade de ficar rico se for autônomo. Mas o que alguns desses repórteres não dizem
é que a maior parte dos donos de negócios não é milionária e nunca chegará nem perto de se tornar rica. Entretanto, dizemos aos repórteres que alguns ramos de negócio tendem a ser mais lucrativos do que outros. Assim, quem possui negócios nas áreas mais lucrativas tende, por definição, a realizar mais renda. Mas só porque você trabalha num ramo lucrativo, isso não garante que o seu negócio seja altamente rentável. E mesmo se for, você talvez nunca se torne rico. Por quê? Porque mesmo que ganhasse grandes lucros, você pode gastar quantias ainda maiores em serviços e bens de consumo não relacionados ao seu negócio. Você pode ter divórcio de 3 vezes ou ter hábitos de apostar em cavalos. Pode não ter um plano de aposentadoria, nem possuir ações de qualquer empresa. Talvez você sinta pouca necessidade de acumular riqueza. O dinheiro na sua mente talvez seja o recurso mais facilmente renovável. Se você pensa assim, será um gastador e nunca um investidor. Mas se você for uma pessoa frugal e um investidor consciente e possuir uma empresa lucrativa, nesse caso, tem boa probabilidade de se tornar abastado. É mais fácil ganhar altos lucros em certos ramos do que em outros. Neste capítulo, identificamos vários desses ramos lucrativos. Mais uma vez alertamos nossos leitores para que não simplifiquem nossas constatações e sugestões. Com muita frequência, as pessoas querem uma resposta rápida e rasteira para a questão de como se tornar rico na América. Piores ainda são os que distorcem as nossas constatações, todas fundamentadas em dados concretos. Considere, por exemplo, esse recado que foi deixado na nossa secretária eletrônica por um agente comercial. Achei que o senhor gostaria de saber que alguém imprimiu um folheto afirmando que o senhor é professor da Universidade de Stanford e descobriu que 20% dos milionários na América são donos de lavanderias a seco. É verdade? Em primeiro lugar, nenhum de nós jamais lecionou em Stanford. Segundo, nenhum de nós dois jamais afirmou que 1 em cada 5 milionários está nesse momento passando camisas a ferro. De fato, descobrimos, em meados da década de 80, que a limpeza a seco era uma pequena empresa lucrativa. Mas, repetimos mais uma vez, os lucros não se transformam automaticamente em afluência nem em riqueza acumulada. É como os nossos filhos, e talvez seus filhos também, que acham que vão entrar num time de basquete da universidade só porque compraram um par de tênis Air Jordan. Uma etiqueta não faz um jogador. Nem a etiqueta de uma indústria torna o seu proprietário rico. É necessário talento e disciplina para gerar lucros. E, em última análise, riqueza. É por isso que ficamos ofendidos com pessoas que dizem ao público coisas assim: basta comprar meu kit educativo, estude em casa e sua nova firma será um sucesso. Abra hoje seu negócio e você ficará rico amanhã. Eu fiz isso nessa área e você pode fazer também. É tão fácil. Mais uma vez, não é o kit, não é a ideia, não é o ramo de atividade. Por exemplo, os dados de lucratividade para os estabelecimentos de ferragens madeiras de 25 anos atrás nunca nos animaram. Eles não nos convenceram a investir em um negócio desse tipo. Mas pense no que fizeram os fundadores de um negócio altamente lucrativo, o Home Depot. Eles reinventaram a maneira de trabalhar nesse setor. Não permitiram que os padrões dessa área em relação a lucros, volume de vendas ou custos operacionais determinassem a maneira como operavam a empresa e investiam o dinheiro. Esses fundadores tinham tremendo talento, disciplina e coragem. Ficaram ricos e ajudaram a tornar financeiramente independentes muitos de seus funcionários, assim como outros investidores. A maioria das pessoas que têm grandes sucessos no negócio estabelecem para si parâmetros e objetivos muito elevados. Só a mudança é previsível. As coisas realmente mudam, mesmo no chamado ambiente comercial do proprietário/administrador. Pense, por exemplo, no ramo que mencionamos acima. Limpeza a seco, na verdade, o título apropriado seria lavanderias, limpeza a seco e serviços para roupas. A respeito desse setor, Tom Stanley relatou em 1988. Em 1984, havia 6.940 sociedades.
91,9% obtiveram renda líquida, enquanto o retorno médio sobre as receitas, lucro líquido como porcentagem da receita, foi de 23,4%. E o que dizer da lucratividade desse setor na década de 90? Analisamos dados das declarações de imposto de renda. Descobrimos que, em 1992, havia 4.615 sociedades. Apenas 50,5% obtiveram cada renda líquida, enquanto o retorno médio sobre as receitas foi de 13%. Também em 92 havia 24.186 firmas de lavagem a seco de propriedades de uma só pessoa. Qual foi sua renda líquida média? A média foi de 5.360 dólares. Isso dava à lavagem a seco o número de 116 numa lista de 171 empresas de um só proprietário, com base no critério da renda líquida média. Naquele ano, esse setor classificou-se número 119 quanto ao retorno sobre a receita, equivalendo a 8,1%. Que porcentagem dos proprietários de lavanderias a seco geraram renda líquida? Quase 3 em 4, ou 74,1%, obteve pelo menos $1 de renda líquida. Nesse aspecto, a limpeza a seco subiu para o lugar número 92 entre 171 entre 171 tipos de negócios analisados. Que diferença 8 curtos anos podem fazer? Mas o setor da lavagem a seco não foi o único a passar por tais mudanças. Os dados da tabela 8,1 contrastam o desempenho de determinados setores, em 84 e 92. Você notará que vários tiveram mudanças significativas de lucratividade ao longo dos anos. O número de lojas de roupas e acessórios para homens e meninos, por exemplo, mais do que dobrou de 84 para 92. Em 84, todas as firmas de proprietário único nesse ramo tiveram lucro, mas em 1992 apenas 82,7% foram lucrativas. Nesse aspecto, sua classificação caiu do primeiro lugar para o número 57 entre as 171 empresas de proprietários únicos estudadas. O setor de construção de estradas e de ruas passou do 8º lugar para o 70º38, enquanto a mineração de carvão caiu de 14ª para a colocação 165. Muitos fatores externos e, não raro, incontroláveis influenciam a lucratividade de indústrias e empresas nesses setores. Acontece com frequência de que a presença de um alto número de firmas lucrativas no determinado setor atrai cada vez mais pessoas para essa área, o que pode esfriar os lucros. As alterações nas preferências dos consumidores também podem afetar os lucros, assim como medidas do governo. Se o governo tivesse uma política de energia que favorecesse o uso do carvão, talvez o número de empresas mineradoras de carvão de proprietário único não tivesse caído de 717 para 76 em apenas 8 anos. Note que apenas 34,2% das empresas de mineração de carvão obtiveram qualquer lucro líquido. Mas apesar disso, os proprietários únicos nesse setor ganharam uma renda líquida média de 196.618. É óbvio. Assim que uma minoria de proprietários de empresas de mineração de carvão ignora as tendências do setor, e muitos deles foram recompensados por sua tenacidade e suas convicções contrárias às da maioria em relação à indústria do carvão. Muitos empresários bem-sucedidos nos disseram que gostam que haja curtos períodos de dificuldade no setor. Por isso, elimina boa parte da concorrência. Parece que foi esse o caso na indústria da mineração de carvão. Os 34,2% das empresas dessa área que foram lucrativas tiveram uma renda líquida de aproximadamente $600 mil. Muitas pessoas nos perguntam: devo abrir um negócio sozinho? A maior parte das pessoas não deveria jamais trabalhar sozinha. A renda líquida média das mais de 15 milhões de firmas de proprietário único na América é de apenas $6.200. Cerca de 25% dessas firmas não ganham nem um único centavo de lucro durante um ano típico. A situação é pior ainda para as sociedades. Em média, 42% não obtêm qualquer lucro durante um ano. E o que dizer das corporações? Apenas 55% têm uma renda tributável durante um período típico de 12 meses. Profissionais liberais autônomos versus outros proprietários de negócios. Menos de 1 em cada 5 milionários que são proprietários de empresas acaba dando sua firma para seus filhos possuírem e administrarem. Que
Dê o crédito aos pais ricos. Eles conhecem as dificuldades para se vencer nos negócios e compreendem que a maioria das empresas é altamente suscetível à competição, às tendências contrárias no consumo, altos custos operacionais e a outros fatores incontroláveis. Então, o que esses milionários aconselham a seus filhos a fazer? Eles os incentivam a se tornarem profissionais liberais autônomos, tais como médicos, dentistas, advogados, contadores, engenheiros e arquitetos. Como já foi dito, os casais milionários com filhos têm 5 vezes mais probabilidade de mandá-los estudar medicina do que os outros pais da América, e 4 vezes mais chances de mandá-lo estudar advocacia. Os abastados conhecem os riscos e as chances de se vencer ou fracassar nos negócios. E também compreendem que apenas uma pequena minoria dos profissionais liberais autônomos deixa de obter lucro em qualquer ano e que a lucratividade da maioria das firmas que prestam serviços profissionais é substancialmente mais alta do que a média das pequenas empresas. Vamos detalhar esses tópicos com números concretos. Primeiro, porém, vejamos os outros atributos associados aos profissionais liberais autônomos. Vamos detalhar esses tópicos com números concretos. Primeiro, porém, vejamos os outros atributos associados aos profissionais liberais autônomos. Imagine por um momento que você é o Sr. Carl Johnson, único proprietário da mineração de carvão Johnson. Você é dono de uma das 26 empresas de mineração de carvão que obtiveram lucro no ano passado, das 76 que há nesse setor. Não faz muito tempo, havia no setor 717 empresas de proprietário único. Mais de 9 em cada 10 obtiveram lucro. Agora o setor foi reduzido em 90%. Mas você é durão, é criativo e inteligente. Embora a maioria dos outros tenha desistido, você continuou firme. E agora você está colhendo os benefícios. Teve um lucro líquido de 600 mil no ano passado. E está indo bem este ano. Bem, você tem 2 filhos na faculdade que são ótimos alunos. Você começa a se fazer algumas perguntas. Será que devo incentivar meu David e minha Christie a entrarem no ramo de mineração de carvão? Será que eu deveria incentivá-los a assumir a mina de carvão que foi dos meus pais? Será que a mineração de carvão é o melhor negócio para meus filhos? A maioria dos proprietários milionários que entrevistamos não iria incentivar seus filhos a assumir uma empresa dessas. Isso é especialmente verdade nos casos em que os filhos são ótimos alunos. Eles iriam incentivá-los a considerar outros caminhos. A maioria das empresas de hoje exige investimentos em terras, equipamentos e edificações. A mineração de carvão Johnson possui montanhas que contêm carvão e equipamentos no valor de milhões de dólares. Ela emprega muitos mineiros e deve estar sempre melhorando o seu nível de segurança. Deve conformar-se aos regulamentos dos órgãos governamentais. Deve lidar com a variação incontrolável do preço que o mercado atribui a uma tonelada de carvão e estar alerta às concorrentes que tentam roubar seus clientes. Deve observar cuidadosamente as mudanças na política governamental em relação à energia. Deve também manter seus funcionários satisfeitos e em segurança. Deve lidar com a possibilidade de um acidente na mina e uma interrupção na produção. Por fim, a empresa fica localizada num lugar fixo. As montanhas não podem ser mudadas para um clima mais quente ou para um lugar mais próximo de uma boa estrada de ferro. O que acontece se houver uma prolongada greve dos ferroviários? Faça a si mesmo essas perguntas. Se fizer, logo vai perceber que está numa posição precária. O fato de você administrar uma empresa de alto desempenho não influi. Os fatores incontroláveis mencionados acima podem matar o seu negócio. Dadas essas considerações, a quantia de 600 mil dólares que você ganhou no ano passado parece menor. Quantos anos de 600 mil haverá no seu futuro? O que acontecerá se os fatores incontroláveis o levarem à falência no ano que vem? Será que você pode usar seus conhecimentos para lecionar a mineração de carvão numa universidade? Provavelmente não. Certa vez perguntamos a um negociante abastado que veio da Europa para a América, fugindo do Holocausto porque todos os seus filhos adultos eram profissionais liberais autônomos. Eis sua resposta. Podem tomar a sua empresa, mas não o seu intelecto. O que isso significa? Um governo ou um credor pode confiscar uma empresa que se compõe de terras, maquinário, minas de carvão, edificações e assim por diante. Mas não pode confiscar seu intelecto. O que vendem os profissionais liberais? Não é carvão, não é tinta, não é pizza. O que eles vendem é principalmente seu intelecto. Os médicos, por exemplo, podem levar seu intelecto para qualquer lugar. Seus recursos são totalmente portáteis.
O mesmo vale para os dentistas, advogados, contadores, engenheiros, arquitetos, veterinários e quiropráticos. São essas as profissões de um número desproporcionalmente alto dos filhos e filhas dos casais afluentes da América. E o que dizer da renda dos profissionais liberais em comparação com a mineração de carvão Johnson? Apenas uma minoria dos profissionais liberais autônomos já conseguiu ganhar $600 mil de lucro num único ano. E muitos deles passaram muitos anos em treinamento, que é custoso tanto em dinheiro como em tempo. Mesmo assim, a maior parte dos pais abastados acredita que os benefícios ao longo prazo que se obtém sendo profissional liberal são muito maiores do que os custos. Lembre-se que a maioria desses pais pagou uma parte significativa dos gastos em educação e treinamento de seus filhos e filhas. Seu voto é dado com seu dinheiro suado. E você, qual vai ser o seu voto? Note que a mineração de carvão, em média, produziu uma renda líquida mais alta, $196.600. Note que a mineração de carvão, em média, produziu uma renda líquida mais alta, $196.600, do que qualquer das empresas de proprietários únicos listadas. Mas qual foi a proporção das empresas de mineração de carvão que conseguiu obter renda líquida durante este mesmo período? Apenas cerca de 1 em 3, cerca de 34,2%. Isso está em forte contraste com as porcentagens dos negócios lucrativos nos serviços profissionais listados. Que porcentagem foram lucrativas? Cerca de 87,2% dos consultórios médicos, 94,9% dos consultórios dentários, 92,5% dos consultórios veterinários e 86% dos escritórios de advocacia. Examine também o retorno médio sobre a receita. Em média, seria necessário obter uma receita de 2,4 milhões para que uma mineração de carvão gerasse uma renda líquida de 196 mil, aproximadamente 8,2% de 2,4 milhões. E o que dizer dos médicos? A renda média de um consultório médico é de 87 mil, ou seja, 56,2% da receita gerada de 154 mil. Quantos dólares em um consultório médico teria de gerar para ganhar a mesma renda líquida média que a mineração de carvão ganhou, 196 mil? Apenas 349.800, muito menos do que os 2,4 milhões exigidos para se operar uma mineradora. Essa quantia é ainda mais baixa para os médicos ortopedistas. Em média, eles necessitam de uma receita de 340.138 para ganhar a renda média esperada de 196 mil. Os provedores de serviços legais, em média, precisam de $414.800 em vendas para ganhar o que a empresa de mineração média obteve em renda líquida. O que você aconselharia a David Christie fazerem? Se você for como a maioria dos empresários de sucesso, você os aconselhará a se tornarem profissionais liberais. É o que acontece com os abastados da América. Tipicamente, os abastados da primeira geração são empresários. Eles conseguem vencer todas as dificuldades. Seus negócios são bem-sucedidos e eles se tornam abastados. Grande parte do seu sucesso depende de levar a uma existência frugal enquanto constroem sua empresa. A sorte muitas vezes desempenha um papel. E a maioria dos que vencem compreende que as circunstâncias também poderiam ter ido contra eles. Seus filhos terão uma vida melhor. Não precisarão assumir riscos significativos, terão uma boa instrução, serão médicos, advogados e contadores. Seu capital é o seu intelecto, mas ao contrário de seus pais, eles irão adiar sua entrada no mercado de trabalho, até o final da casa dos 20 anos, ou mesmo início da casa dos 30. E é bem provável que assim que começarem a trabalhar, adotem um estilo de vida de classe média alta, uma vida muito diferente daquela que seus pais tão frugais levavam quando iniciaram seus negócios. Com frequência, os filhos não são frugais. Como poderiam ser? Eles têm posições de alto status que exigem altos níveis de consumo e assim reduzem os níveis de investimento. Em consequência, podem exigir auxílio econômico, apesar de ganhar uma renda alta. Como ocorre com a maioria dos profissionais liberais, eles são obrigados a gastar. Assim, como em muitas categorias profissionais, existe uma correspondência entre uma alta renda gerada e um alto nível de despesas domésticos. É difícil prever o nível da riqueza com base na renda de vários tipos de atividades. As empresas banais, convencionais e os afluentes. Um artigo recente na revista Forbes tinha uma chamada interessante. As companhias em setores desinteressantes
que apresentam um contínuo crescimento nos ganhos talvez nunca contribuam para animar a conversa num coquetel, mas a longo prazo são os que oferecem os melhores investimentos. Mais adiante no mesmo artigo, os autores mencionam que, a longo prazo, empresas de alta tecnologia caem na escala do desempenho. Em geral, são as companhias nos ramos que chamamos de banais convencionais, as que têm o desempenho mais consistente para seus proprietários.